Pessoal, boa noite. Então, vou começar aqui a gravar a nossa reunião, né? A nossa aula aberta da genética. A nossa turma de genética é uma turma pequenininha mesmo. Então, eu resolvi fazer essa abertura para os outros alunos, né, terem essa grande oportunidade. Então, eu vou gravar para poder disponibilizar também lá no canal da Senec, né? Onde vários alunos ali têm acesso também para poder ver essas palestras, né? Nós vamos ter 2 palestras hoje que são realmente imperdíveis, né? Mas primeiro, então, vou apresentar minha amiga, né? Que é um grandíssimo prazer ter ela na nossa aula hoje. Se dispôs, né, depois de fazer tantos PCR lá para a Covid, aparecer aqui para dar aula para a gente. Agradeço ela demais aí por estar nos proporcionando esse conhecimento aí maravilhoso. Então, a doutora Tatiane, né, ela é biomédica, formada lá pela Fevale, né, em biomedicina. Ela é mestre e doutora em ciências da saúde pela UFSPA, né, foi aí que a gente pôde se conhecer. Verdade. E atualmente ela atua, então, no diagnóstico molecular de doenças genéticas e infecciosas lá no Laboratório de Biologia Molecular da Santa Casa, em Porto Alegre. Então, por isso que eu estava comentando que a Tati estava recebendo lá as amostras de Covid. Então, a Tati está aí nessa linha de frente, né? Só por isso ela já não merece as nossas palmas, né? Mas a gente sabe que é bem difícil. E a gente te agradece também por Obrigada. isso. Então, quando tu puder compartilhar aí a tua apresentação, a gente vai Vamos lá. começando. Eu vou liberando também a entrada dos alunos e quem quiser fazer perguntas pode pôr no chat e aí depois a gente responde no final. Tá bem, Tati? Então vamos Perfeito. tentar aí colocar a tua apresentação. Foi? Já tu Tá conseguiu colocar? abrindo, tá abrindo. Vamos ver agora se tu vai botar na tela inteira. Uhum. Deixa eu botar aqui. Peraí. Foi? Isso, foi, tá excelente. Eu vou desligar aqui meu microfone para não te atrapalhar também. Obrigada, Tati. Imagina. Gente, é um prazer conversar com vocês, né? Infelizmente, dessa forma, né? Por videoconferência. Eu trabalho atualmente, né? Como a professora Roberta comentou, fazendo então um diagnóstico de coronavírus e confesso que recebi o convite com alegria para falar de genômica nutricional, porque os convites até então, desde março, têm sido para falar de diagnóstico molecular, né? Falar sobre o PCR, sobre as formas de diagnóstico para coronavírus. E eu adoro também o diagnóstico molecular, né? Estou sendo a cada dia desafiada a fazer os diagnósticos de PCR em menos de 12 horas, por exemplo, né? Que grande parte dos nossos resultados lá na Santa Casa a gente tem liberado nesse prazo, assim, que é até um prazo inédito, né? Quando a gente compara com outros laboratórios do Brasil, por exemplo. Tá? Então, quero agradecer o convite para falar de genômica nutricional. E a minha ideia aqui é trazer para vocês exemplos, tá? De como vocês, o pessoal da nutrição, que a professora Roberta me falou que tem algumas alunas, alguns alunos, podem utilizar essa ferramenta de genômica nutricional como para agregar valor a futura consulta de vocês, né? Vocês têm que pensar como profissionais da nutrição, como vocês podem se diferenciar no mercado, tá? E eu acredito muito, muito que a ferramenta da genômica nutricional, esse entendimento da pessoa como um ser único e trazer uma dieta também personalizada para ela, pode ser um gatilho muito importante para o sucesso de um nutricionista, tá? A professora também falou que tem de outros cursos, da psicologia, da enfermagem. É uma oportunidade também para qualquer grupo de estudantes da área da saúde entender que hoje existe uma medicina, que é a medicina 4G, né? Que eu vou depois, ou melhor, 4P,
4G é a internet, né? Da 4P, que é uma medicina que ela vem como tratar o indivíduo na sua totalidade, na sua integridade, tá? Não vou dar spoiler, porque daqui a pouquinho eu já vou falar sobre esse tipo de medicina nos próximos slides. Tá beleza? Tá todo mundo me escutando? É como eu não consigo ver vocês, né, nesse formato do Tá Google. Tá tudo ótimo, tá todo certo? mundo escutando, tá tudo bem. Tá, beleza. Eu acho muito estranho não ver ninguém. Parece que eu só tô falando com um monte de robô. Ai, mas vamos lá. Tem que me aprender essa forma, né, de conversar. Infelizmente a gente vai ter que se virar com isso por enquanto. Se virar assim. Então tá, gente. O que eu quero mostrar, né, nessa imagem aí de reportagens já bem antigas, né? Tem umas já que já tem mais de uma década, que como houve a partir, né, do início do projeto do genoma humano, uma divulgação de o quanto a informação genética pode facilitar, pode melhorar, pode trazer benefícios em relação à saúde. Isso já era conhecido, né? Como, por exemplo, para quando o médico tinha um paciente com uma doença genética que era bem descrita na literatura, como, por exemplo, um paciente com hemofilia. Já se conhecia exatamente qual gene estava mutado, qual era a probabilidade, né, da sua linhagem, né, passar adiante esse gene mutado. Isso já estava descrito na literatura. Mas a partir, então, do projeto Genoma Humano, a gente pôde literalmente abrir, né, a dupla fita de DNA para estudar além da genética clássica, além das doenças que a gente já via bem descrito, tá? E foi aí, então, que eu consegui fazer esse resgate, né, através do Google, procurando qual foi a primeira publicação em revistas não científicas, digamos assim, né? Que isto é, não está longe de ser uma revista científica, mas quando foi que a dieta do DNA começou a ser um assunto de um tabloide? Né? Quando que uma dieta do DNA começou a ser vista como algo acessível para a população? Percebam ali que lá em 2009, em 2009 não, em 99, em 2005, já tinham publicações nesse sentido, tá? E eu costumo fazer uma brincadeira, né? Que desde que o Watson e o Crick, eles descreveram a estrutura da dupla hélice de DNA, outro personagem brasileiro ajudou muito, 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 muito a divulgar os testes genéticos, né? A divulgar o DNA. Foi a partir de um grande pensador brasileiro, que é o Ratinho, tá? Brincadeiras à parte. É ele, gente. Não sei se vocês vão se recordar, porque não sei qual é a faixa etária de idade aí dos alunos, mas assim, eu era criança, eu devia ter uns 10 anos de idade, e esse senhor aqui, o Ratinho, ele tinha um programa, deve ter ainda, já não sei, que fornecia teste de paternidade. Então ele fazia toda uma cena em volta disso, do DNA, será que... Então ele fazia uma novela e foi assim, gente, acreditem, que aqui no Brasil houve então essa popularização, esse conhecimento da população mais leiga, né, em relação a um teste genético, em relação ao DNA. Tá, beleza? Eu vou falando mais adiante sobre essas questões ali, que tem uma manchete de uma revista, eu acho que era da Boa Forma, que era assim: está difícil perder a barriga, a dieta que silencia os genes acumuladores de gordura. Eu quero conversar sobre isso, sabe? Eu vou ir retomando sempre esses gatilhos desse slide para vocês compreenderem que a informação genética, que esse assunto da nutrigenômica ou genômica nutricional, ele tem sido muito pesquisado e divulgado. E a gente precisa ter essa ferramenta e utilizar com sabedoria. Então, eu vou falando isso ao longo da palestra, tá? Então, assim, gente, com esse advento, né, da genômica nutricional, ele expandiu o nosso conhecimento em relação ao poder
de alguns nutrientes ou compostos bioativos para a nossa alimentação, tá? Por exemplo, o pessoal da Nutri até pode me corrigir. O que já se sabia sobre a vitamina A antes, lá em 2003, que foi quando marcou ali a finalização do projeto Genoma Humano? Que a vitamina A era um importante precursor para a formação do retinol, né? Que ela é melhor absorvida em um meio lipídico, ela precisa de uma molécula de gordura lá para o hepatócito conseguir fazer a metabolização desse nutriente. Ok, isso já se sabia, mas com a ferramenta da genômica nutricional, a gente pôde pegar essa informação e falar o seguinte: gente, além dessas características de um meio adequado para eu conseguir ter a absorção desse retinol, né, derivado da vitamina A. Além disso, será que eu não tenho um gene ou vários genes? Ou será que o retinol não está ligado a uma cascata de expressão de sinalizadores nucleares que vão fazer com que, dependendo, né, dessa tua conformação genética, tu pode ter ser mais responsivo à ingestão de vitamina A ou menos responsivo, tá? E foi aí quando eu coloco ali que coloque um novo ingrediente na sua dieta, que é a tecnologia, é pensando nisso, é pensando nessas ferramentas de genômica, né, de sequenciamento, de DNA, para trazer respostas para essas questões de o quão responsiva a pessoa é ou não a uma dieta. Tá? E baseado nesse pensamento é que se criou essa nomenclatura, esse nome, que vocês podem utilizar esse food omics, tá? Para procurar lá no PubMed, tá? Vocês podem fazer uma busca rapidinha, vocês vão encontrar uma relação muito, muito legal de artigos contando exatamente uma linha do tempo de como se chegou a essas ferramentas de genômica nutricional para trabalhar com a dieta, né? Para trazer, então, um aproveitamento máximo, entre aspas, tá? Um aproveitamento o melhor possível dos nutrientes para o melhor aproveitamento do nosso organismo, tá? Então, eu falei, daqui a pouco, o que é genômica nutricional, tá? Vou comentando com vocês no seguinte. A genômica nutricional, ela visa buscar, tá? Dentro da literatura, dentro das ferramentas de tecnologias de sequenciamento de ácidos nucleicos, tá? Ferramentas que identifiquem, então, grupos de genes, tá? Ou grupos de alelos, né? Polimorfismos. Não se assustem com as nomenclaturas, não fujam, não me deixem falando sozinha quando eu começar a falar algumas coisas diferentes, tá? Se hoje não ficar muito claro nessa aula, eu sei que daqui a pouco vocês vão avançando na disciplina e a professora Roberta vai, né, também ajudando, trazendo essas questões para melhor facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, a genômica nutricional, ela hoje busca, então, ferramentas do que a gente chama de nutrição de precisão, que era aquele 4P que eu comentei com vocês lá no início. Então, o que é o 4P da genômica nutricional? Então, é uma nutrição participativa. A galera da Nutri deve estar pensando, mas como assim uma nutrição participativa? Gente, não sei se vocês já tiveram a prática, mas eu falo como trazendo, né, o meu relato próprio, tá? Eu, há um tempo atrás, procurei uma nutricionista, ela fez para mim um plano alimentar de acordo com o meu objetivo, coisa e tal. Eu não consegui aderir ao plano, tá? E é isso que acontece com grande parte da população, porque existe um plano, tá, muito bem descrito, do que tu deve comer, a hora, a quantidade. Mas tu tem certas pessoas, tipo eu, que olhava aquilo e pensava, ai não, mas agora, de repente, eu posso incluir isso e substituir aquilo.
enfim, a gente é cientista. Eu sou cientista, eu gosto de fazer experimentos, inclusive com a minha dieta, né? A nutricionista que lute depois. Mas o que eu quero dizer com isso? Depois que eu fiz o meu teste nutrigenético, porque eu fiz o meu testezinho, eu consegui, a partir daquele parâmetro ali, de alguns genes sendo investigados naquele meu teste, perceber que um horário seria importante realmente eu ingerir mais carboidrato, no outro eu poderia fazer uma troca, né? Substituir por uma ingestão de uma proteína, tá? Por quê? Porque aquela minha tabela de genes, tá? Estava mais tendendo, né, a eu desenvolver uma obesidade, tá? Diferente do meu perfil dos genes que foram analisados, por exemplo, para risco para hipertensão estava muito baixo, para risco para diabetes tipo 2, baixo, né? Então, a partir dessa ferramenta da nutrição de participativa, é com que eu consigo, com outra ferramenta, além do plano nutricional, ter uma adesão do paciente, tá? Por isso que a gente diz que ela é participativa, tá? Eu não estou vendo a cara de vocês. Tá tudo bem? Posso seguir? Tudo ótimo, Tati. Tudo bem? Estamos adorando aqui a palestra e as risadas também. Estão dando risadas de mim. Não, estamos risada contigo, né? Contigo, não de Ai, você. comigo, não de mim, tá? Ai, gente, beleza. Então, é assim mesmo. Eu gosto de fazer uma conversa, né? Acho que a Alberta já me viu outras vezes, não ser uma coisa muito rígida, porque senão fica chato, né? Então, assim, ó, vamos para o outro P dessa história toda da nutrição de precisão, tá? Por que a gente diz que ela é preventiva? Gente, pensem comigo. Eu, Tatiane, fiz o meu teste nutrigenético, tá? Contei para vocês que eu tenho, os meus genes tendem a me deixar, tá? Mais obesa do que hipertensa e diabética. Mas vamos combinar, né? Vamos combinar. Se eu começar a exagerar no sal, o que vai acontecer? Não praticar atividade física, né? Não controlar a ingestão de açúcar. Não existe genética que me proteja, né? Então a gente diz que ela é preventiva, ela não é decisiva, ela não é mandatória, tá? Beleza? Entenderam preventiva? Preditiva. O que é o preditivo? Posso pegar o mesmo gancho, o mesmo gatilho do preventiva. Ela não, o teste dentro da genômica nutricional, ela não vai ser uma cartada assim dizendo, ó, Tatiane, agora tu vai ser obesa porque tu tem isso. Não, ela é preditiva, ela te lança a possibilidade de tu pender mais para um lado do que do outro, tá? E a partir disso, então, sempre, gente, sempre não vai existir milagre, não vai existir um gene que vai te deixar magro. É um conjunto, né? Nós somos seres, né, colocados dentro de uma rotina, dentro de um universo com hábitos alimentares, com exposição à luz UV, com exposição à poluição, tudo isso, tá? Vai provocar um dano no teu DNA, vai te trazer um benefício se tu realiza, por exemplo, uma atividade física. Então, por isso que a gente diz que ela é preditiva, tá? Ela te lança um olhar para onde tu deve ter mais cuidado, mas ela não te dá a cartada final, certo? Beleza? Então, reunindo todos esses 3 P's, a gente pode dizer que ela é personalizada, porque ela olhou para a tua individualidade genética e trouxe, então, as ferramentas, as orientações que tu, como profissional nutricionista, tá? Pessoal dos outros cursos, não fiquem com ciúme, né? Peguem para si esse pensamento. O que dentro da área de vocês podem trabalhar com genética? Ah, da enfermagem eu sei que tem muita coisa, da psicologia também, gente. Existem, daí agora eu vou fugir um pouco do assunto, mas assim,
Existe também testes dentro da psicologia, por exemplo, da psicologia não, perdão, dentro da avaliação genética para pessoas que têm mais genes relacionados à depressão, tá? À ansiedade, tudo isso. Vocês têm que pegar essas ferramentas da genética para trabalhar com o futuro paciente de vocês, tá? Eu vou botar um cronômetro aqui, porque eu me desato a falar e daí eu me perco no horário, tá? Então, gente, assim, ó, o que acontece? Eu falei dos 4 P's, tá? Dentro da genômica nutricional. E aqui, essa figurinha que eu adoro, eu acabo levando essas criancinhas comigo para todas as palestras de genômica nutricional, porque eu acho que elas me dão sorte. É o meu amuleto. Mas o que eu quero que vocês enxerguem, além do meu amuleto, dessa imagenzinha das crianças, tá? É que, assim, a pluralidade dos fenótipos dessas minhas figuras aqui, tá? Eu tenho um indivíduo negro, eu tenho uma guria lemoa e eu tenho um ruivo. Gente, o que eu quero dizer? Eu posso pensar nesses indivíduos como botando todos eles dentro de um panelão e dizendo, come isso aqui? Algumas diretrizes da nutrição, perfeito, claro que eu posso, entendeu? Todo mundo sabe que a gente tem que ter um prato colorido com 5 cores preferenciais, botando um verde escuro, botando um laranja, né? O pessoal da Nutri sabe muito melhor que eu. Isso eu posso incluir. Mas além disso, será que que essa guriazinha aqui de amarelo, ela não é uma baixa, ela não tem um perfil genético que responda, que seja um não respondedor para ingestão de vitamina A, como que eu posso adequar isso na dieta dela, tá? E é isso que eu quero que vocês fiquem construindo, tá? Fiquem colocando os tijolinhos ali para a gente poder erguer pelo menos uma parede para entender o que é a definição de genômica nutricional, tá? Então, lembrando, gente, a gente não, na maior parte das vezes, a gente precisa enxergar o indivíduo com o seu genótipo, que é aquilo, né, que a gente não, que é expresso dos genes, o fenótipo é tudo aquilo que a gente vê no indivíduo, tá? São essas características que vocês estão enxergando em mim, que vocês enxergam no colega de vocês, na família, tá? Isso é o fenótipo, tá? Então, tanto o fenótipo quanto o genótipo vão ser determinados por genes, tá? Legal. Existe nisso tudo um outro fator que daria uma outra aula fantástica, que é a microbiota intestinal, tá? Eu não vou falar aqui hoje, porque senão não vai dar tempo. Mas assim, ó, por favor, pessoal, estudem, tá? O povo todo da enfermagem, da psico, da nutrição também, que é o eixo cérebro-intestino, tá? Por quê? Porque já existem trabalhos muito robustos mostrando que as bactérias intestinais, tá? Elas têm trabalhado fortemente na expressão de alguns genes relacionados, por exemplo, a doenças inflamatórias do intestino, tipo doença de Crohn, tá? Tudo bem até aqui? Vou seguir. Pode ser? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode seguir, Tati. Depois eu te passo as Faz perguntas. direto? Tá, Pode beleza. tocar. Então, posso tocar. Então, assim, gente, o que é a genômica nutricional? A genômica nutricional, ela é uma ciência que integra a nutrigenética e a nutrigenômica. Ó, não disse nada com nada, né? De repente vocês vão pensar assim, tá, não me ajudou nada. Mas a genômica nutricional, então, ela vai utilizar 2 ramos dentro, tá? Hoje, da genética molecular da nutrição, que é a nutrigenética, que vai utilizar, então, que a gente vai pensar no indivíduo avaliando um pedacinho só da sequência de ácidos nucleicos, uma sequência pequena do DNA dele. Eu já vou falar sobre ela,
beleza? E a nutrigenômica, que é quando tu pensa nesse conjunto de genes fazendo a expressão de algo, a expressão de uma proteína, a expressão de um receptor para uma célula produzir mais, por exemplo, o fator de procitocinas para inflamação, ou diminuir a expressão de citocinas, tá, em um determinado vaso. É isso, tá? Então, todos os nutrientes e compostos bioativos, eles podem trabalhar ou num pedacinho, tá? Tô sendo bem generalista, assim, trazendo uma linguagem bem fácil, tá, para vocês. Mas então, ou a nutrigenética vai trabalhar com um pedacinho dessa sequência toda de DNA, ou a nutrigenômica, que pega então o gene, tá, ele inteirinho, trabalhando então na expressão de alguma rota de alguma proteína, beleza? Vou seguir. Vou falar então, trazer exemplos da nutrigenômica, tá? Então, assim, pensem comigo. Quando vocês escutam, por exemplo, na mídia, tá? Que o resveratrol faz bem para o coração. Será que a via molecular, tá? Tá mais relacionada à nutrigenética ou à nutrigenômica, tá? De repente vocês devem pensar, como que eu vou saber? Essa guria tá aqui me dando uma aula sobre isso e tá fazendo uma pergunta que eu não sei. Sim, eu estou fazendo uma pergunta que de repente vocês ainda não tenham, né, os tijolinhos para construir a resposta. Mas peguem comigo a ideia. Se eu tenho um composto bioativo de alimento, tá? Influenciando um órgão, tá? Influenciando o metabolismo, eu posso pensar nele em algo mais amplo, tá? O resveratrol, então, que eu vou trazer para vocês todo o mecanismo dele, ele está atingindo, ele trabalha mais nessa via da nutrigenômica, certo? Por quê? Porque ele vai fazer uma participação fundamental, tá? Lá no mecanismo de liberação do kappa-B, que é uma proteína, né? Que toda proteína ela é codificada por um gene, que está relacionada à produção ou não de ocitocinas, tá? Um fator de pró-inflamação, certo, galera? Então é isso, tá? Vocês têm que pensar na nutrigenômica numa coisa mais ampla, falando de gene e proteína. É essa a palavra-chave, tá? Nutrigenômica, gene e proteína, tá? Qual é o objetivo da nutrigenômica? Então, é investigar os efeitos dos nutrientes e dos compostos bioativos de alimentos, sobre a expressão dos genes e suas consequências nas relações entre saúde e doença. Beleza? Vou seguir, tá? Se ficarem com dúvida, depois a gente conversa, então, tá? Então, gente, eu sou muito prática. Do conceito a gente viu, agora vamos para a prática. Tatiane, onde é que eu vou ver isso acontecendo? Eu vou contar para vocês, tá? Gente, na nutrigenômica, a gente tem dois mecanismos de enxergar toda essa magia, toda essa função acontecendo dentro da célula, tá? Ou mecanismo direto ou indireto, tá? E aqui eu sempre faço uma brincadeira, eu vou continuar fazendo, porque eu acho que funciona para vocês lembrarem disso depois lá adiante. Quando vocês eram adolescentes, tá? Para quem que vocês, quando vocês queriam, por exemplo, pegar um carro emprestado? Eu acho que tem mais gente adolescente aqui, agora eu já não sei, não estou vendo a cara de vocês, mas pensem numa situação aí, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui. Quando eu era, né, adolescente, queria um carro emprestado, o que eu fazia? O meu pai é que era o cara que tinha o carro. O que eu fazia? Eu dizia assim, mãe, será que o pai vai me emprestar o carro? Daí ela dizia, vai lá e fala com teu pai. Gente, isso foi o quê? O mecanismo direto ou indireto? Indireto. Eu usei, entendeu? Algo, entendeu? Uma barreira para promover um estímulo para eu, de repente, conseguir pegar o carro emprestado. Beleza? Outro dia, fui lá e disse direto pro meu pai, pai, posso pegar o carro emprestado? Ele disse, pode.
Pode. Então foi direto. Eu não precisei de outra via, tá? Para conseguir gerar a resposta que era eu ter o meu carro emprestado. Beleza? Então vamos lembrar disso dentro da genômica nutricional, mecanismo direto e indireto, tá? A gente também tem que pensar aqui, tá? Dentro dessa história toda de mecanismo direto e indireto, se a alimentação é um fator de risco, tá? Olha só, gente, uma dieta, como é que se fala? Que é dieta de lanchonete, né? Tem uma expressão assim, que é aquela De dieta assim, ó. cafeteria. Cafeteria, obrigada, Roberta. Dieta de cafeteria, isso mesmo, tá? Então, assim, ó, pensem num tipo de dieta como essa. Vocês acham que vai dar bom para o ser humano? Não, né? Vocês acreditam? O que vocês enxergam dentro da genômica nutricional? Quais os genes que estarão sendo ativados nessa rota? Os genes para promover uma inflamação, os genes para fazer uma aderência maior de leucócitos dentro da luz do meu vaso, fazendo com que, quanto mais leucócito eu tenho aderido lá dentro do meu vasinho, do meu endotélio, o que acontece? A formação de uma placa de ateroma, tá? Gente, é isso. É isso que vocês têm que enxergar também, né? Utilizando essa história toda dentro da genética, enfrentar a alimentação como um fator protetor ou de risco, tá? Pensando sempre na expressão de algum gene, tá? Relacionado àquela rota, tá? Então, pensando nisso, eu posso então ter essa regulação dos genes através da alimentação e, num pior cenário, eu fazer uma progressão de doença, certo? Com essas ferramentas em mão, conhecendo isso, vocês já estariam, tá, mais respaldados e mais seguros para fazer uma intervenção alimentar, pensando sim numa promoção ampla da saúde. Vocês conseguem pegar essa linha de pensamento, porque vocês sabem, né, que a pessoa tem que ter a ingestão aumentada de resveratrol por esse motivo, né? Não é para ficar alcoólatra, tomar vinho a torta direito, não, né? É aquelas dosagens, né? Tudo tem o porquê. Quando se fala assim, uma tacinha, meia taça ou duas de vinho, para quê, gente? É baseado nisso, entendeu? Tem muita pesquisa por trás. É tudo para a gente entender se é um mecanismo direto ou indireto dentro da genômica nutricional, tá? Vou seguir. Ai, meu Deus. Esse slide, eu sei que quando aparece, a galera leva um choque, fica apavorado e tem vontade de sair correndo, tá? Mas não vai acontecer isso aí mesmo, porque vocês estão na casa de vocês, né? Tem Covid na rua e ninguém pode sair correndo. Mas, gente, o que eu quero mostrar com isso aqui? Dentro da genômica nutricional, eu falei que tem mecanismo direto e indireto, tá? Então, isso aqui que eu trouxe para vocês nada mais é do que os 48 receptores nucleares, tá? Que são ativados por fatores da alimentação. Olha que legal, gente. Por exemplo, para um ácido retinóico, eu tenho, tá, um gene que vai fazer toda uma metabolização, uma expressão, melhor dizendo, desse gene, para fazer, então, a conversão da ingestão da vitamina A em retinol e fazer, então, a produção de mais e mais cadeias de retinol dentro da minha célula, tá? Então, dentro, né, até o momento foram descritos 48 receptores nucleares, tá? E esses receptores nucleares, eles funcionam como sinais, tá? Para a célula, né? Para nossa célula produzir mais proteínas, tá? De acordo com aquele gatilho, de acordo com aquela quantidade de compostos bioativos que a gente está ofertando para esse organismo. Tá? Então é isso, gente. Os receptores nucleares, eles vão fazendo a transcrição, tá? De vários elementos para produzir uma proteína que vai trazer para ti uma produção, deixa eu ver, não vou usar a palavra transcrição, deixa eu pensar aqui, uma produção,
tá? De uma proteína que vai ser importante para desencadear ou uma coisa benéfica ou maléfica, se for aquele indivíduo lá da dieta de cafeteria. Tá beleza? Se ficarem com dúvidas, a gente resgata esse aqui, tá? Aqui, já falei de novo, e eu trago esse slide de novo para falar da história do mecanismo direto e indireto, tá? No mecanismo direto, a gente tem elementos regulatórios atuando diretamente nesses receptores nucleares que eu mostrei para vocês. Lembram daqueles receptores? Eles vão atuar diretamente em algum deles, tá? Eles vão fazer, então, um fator de transcrição para a gente ir lá adiante produzir uma proteína determinada, tá? E indireto. Indireto, tu vai ativar uma cascata de sinalização. Lembra do meu exemplo? Eu falando com a minha mãe para perguntar se o meu pai ia me emprestar o carro. Então, eu tive que ativar uma cascata, tá? Mobilizar alguém para acontecer lá aquela minha resposta benéfica para o empréstimo do carro. Então, é isso, é indireto. Eu tenho algo que me barra, ou se não barra, algo que eu preciso promover, ou como a gente pode falar aqui, a gente precisa fosforilar, a gente precisa botar um grupamento fosfato naquela roda toda para promover a sinalização para dentro da minha célula. E o exemplo disso é o resveratrol. Tá, galera? Assim, ó, não vou judiar vocês, mas aqui é importante que eu mostre essa imagem, por quê? Porque pensem assim, ó, a ingestão da vitamina A, a gente faz a ingestão dela e ela é convertida, metabolizada dentro do intestino, tá? Por isso que eu tenho aqui um hepatócito como exemplo, tá? Opa, epa, mudei. Aqui. Por isso que eu tenho um hepatócito como exemplo, tá? Então, dentro do hepatócito, o meu resveratrol vai se dividir, ele vai originar duas moléculas, tá? Que estão descritas ali nessa imagem, que é o 9-cis-Ra e o trans. Esses dois, tá? Eles são importantíssimos, eles precisam ser fragmentados no citoplasma da minha célula para eu ativar diretamente aqueles receptores nucleares, tá? Dentro do meu núcleo para produção, para transcrição de uma molécula para formar mais a vitamina A, para produzir mais retinol para as outras células, tá? Então é um mecanismo direto. Eu não tenho uma cascata acontecendo aqui. É do meu composto bioativo de nutriente, do meu receptor nuclear para dentro da célula para a produção de uma proteína. Beleza? Vitamina A, ela é bem objetiva. Papo, foi. E agora, o resveratrol. Resveratrol, ele é ótimo, tá? Mas ele faz um mecanismo indireto. O que ele tem que fazer em todo esse esquema, tá? Para ele conseguir produzir um fator de proteção, para ele conseguir produzir, por exemplo, uma célula que vai expressar esse gene, que é o VCAM1, tá? Eu já falo mais dele. O que vai acontecer com o resveratrol? Beleza, o resveratrol, então, ele tá lá no citoplasma de uma célula endotelial, tá? Vamos pegar aqui de exemplo uma luz de um vaso, de um calibroso e tal, que está lá começando a formar as placas de ateroma, certo? O que vai acontecer? O médico nutricionista disse assim: carinha, vai lá e toma suco de uva, faz exercício físico, tá? Vai praticar seus exercícios físicos e segue essa minha alimentação aqui que vai ser ótimo para ti. Como que esse resveratrol vai ser ótimo? Gente, o que vai acontecer? Essa molécula aqui, que é um inibidor do kappa-K, tá? Ela é ativada através do estresse oxidativo, tá? Estresse oxidativo pegando na célula, isso acontece a todo instante, faz parte, tá, do mecanismo geral das nossas células, a produção de estresse oxidativo, certo? Mas o resveratrol faz o quê? Ele pega, sinaliza, tá? Para o meu fator de inibição de produção de capa B, o quê? Como ele vai sinalizar? Produzindo um fosfato.
essa produção de fosfato pega e impede, gente, ó, bloqueia. Vocês enxergam, eu não sei se eu estou usando certo aqui o cursor, mas percebam que numa seta que tem um X, né? Ele vai bloquear a síntese, gente, do KB, e o KB dentro do meu núcleo, tá? Não vai aumentar a expressão do gene VCAM1, que é um gene, tá? Relacionado a uma maior aderência de células endoteliais dentro do meu endotélio. Então, a expressão desse tipo de fator, tá? Desse tipo de gatilho, fica anulada, tá? Então, pensem o contrário. Vamos pensar diferente agora. Se eu não tenho resveratrol, tá? Se eu não faço atividade física, então tô ali bombando com alimentos, promovendo um maior estresse oxidativo, enchendo de açúcar, dificultando a vida desse meu sistema, o que vai acontecer? Um aumento muito grande de KB, tá? Esse KB vai ficar super fosforilado e vai dizer, galera, aqui, ó, o organismo todo, esse gene foi perdido o controle, o receptor nuclear tá deixando eu fazer o quê? A expressão aumentada desse gene que vai aumentar a produção de células endoteliais, provocando a placa de ateroma. Tudo bem, gente? Tentei explicar o máximo, assim, resumido, e fazer com que vocês tenham esses mesmos pensamentos, tá? Uma coisa legal acontecendo, então, que é o bloqueio dessa fosforilização do KB, e o algo ruim acontecendo, que é o não bloqueio e a ativação, então, de depósito, tá? Da expressão de um gene que vai promover o depósito de células dentro da luz do meu vaso, certo? Não estou vendo vocês, então não sei se vocês estão fazendo careta ou não. Tá, eu vou seguir, depois vocês me perguntam, tá? E Roberta, quando eu estiver me aproximando do horário, tu me fala, tá? Tá, pode deixar. Porque eu botei meu cronômetro muito depois que eu comecei a falar, então eu perdi a noção. Tranquila, vai lá. Tá. Galera, tudo bem da genômica? O que é nutrigenômica? Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave? Ninguém me responde. Eu sei porque não pode. Mas assim, ó, vocês têm que pensar que é gene e proteína, tá? Lembrem dos 48 receptores nucleares, dessa coisa assim maior, tá? Ocorrendo dentro da célula, beleza? Vamos para a nutrigenética, então. Não vai ser dolorido, tá? Gente, aqui eu vou ter que fazer esse resgate, né? De quando foi que surgiu a nutrigenética. Mesmo quando não se dava esse nome a ela, não se dava nutrigenética. Isso é uma nomenclatura muito nova, tá? Também, buscando, né, na base de dados do PubMed, se vocês forem procurar por nutrigenética, uma das primeiras publicações vai ser, assim, com essa nomenclatura, vai ser de 2000, tá? De 2000 que se utilizou essa nomenclatura. Mas parem para pensar, eu sei que muitos de vocês já estudaram, por exemplo, a fenilcetonúria. O que é a fenilcetonúria? É um erro inato do metabolismo, tá? Acometido por algumas crianças, nascem com esse erro inato do metabolismo. E qual é a forma, tá, de se tratar esse erro inato do metabolismo? É retirando da dieta alimentos, né, que tenham o aminoácido fenilalanina, tá? Gente, isso aí é o exemplo de tá? De um gene fazendo, então, um estrago danado na saúde do indivíduo. Isso é nutrigenética, tá? Porque tu encontrar essa característica, por exemplo, em outras doenças monogênicas, a gente pode também conversar com elas sobre elas em outro momento,
tá? Mas é isso que eu quero que vocês entendam, que mesmo quando vocês estudam algumas doenças relacionadas, por exemplo, à exposição do aminoácido fenilalanina, a gente está trabalhando com nutrigenética, mesmo não recebendo esse nome, tá? Agora, quando a gente... Ok, isso está bem descrito na literatura, né? A gente sabe que retirando esse aminoácido, que eu não vou falar de novo para enrolar minha língua, tá? A gente sabe que retirando esse aminoácido, o paciente tem uma melhora, né? Não tem os quadros graves de retardo mental, de convulsão, de desenvolvimento, de menor desenvolvimento cognitivo, tá? Ele consegue levar uma vida tranquila, né? Dentro das suas limitações, tá? Mas a nutrigenética, ela também está muito relacionada, gente, às doenças crônicas não transmissíveis, tá? E vamos pegar como exemplo aquele caso que eu contei para vocês do meu teste nutrigenético, que eu fiz com ele que dá uma tendência maior à obesidade. Por quê? Porque dentro de alguns genes que já são bem descritos na literatura, como, por exemplo, o gene FTO, a gente sabe que ele expresso ou ele se apresentando em homozigose, então em duas cópias iguais desse alelo, ou em heterozigose, eu tenho uma maior ou uma menor chance de ter um acúmulo de gordura, tá? E isso vai acontecer com doenças como diabetes tipo 2, como a hipertensão e outras doenças, como, por exemplo, gente, me tragam um outro exemplo de doença multifatorial. Deixa eu pensar aqui. A hipertensão, diabetes, obesidade, enfim, tá? Que são doenças relacionadas a um fator ambiental, mais as tuas características genéticas. Por isso que a gente diz que também, gente, ela é poligênica, porque a gente não pode nunca encarar um único gene, tá? A gente tem que pensar no conjunto de todos os 26 milhões de genes que existem dentro do nosso genoma, tá? Todos esses, eles têm um efeito sobre sobre o nosso fenótipo, tá? Por isso que a gente diz que ela é poligênica, tá? São vários genes atuando no nosso fenótipo, tá? Vou seguir adiante. Galera, nutrigenética. Nutrigenômica, eu falei que é o gene, né? Uma coisa ampla, trabalhando, então, na expressão de uma proteína. A nutrigenética, ela já faz uma coisa, ela já trabalha com uma ideia mais diferente, no sentido do quê? Porque ela abre, tá? Um determinado gene, abre essa estrutura, expõe as bases nitrogenadas e percebe o quê? Se esse indivíduo tem ou não uma troca diferente do nucleotídeo, tá? Que é o que a gente chama de SNP. O SNP é um nucleotídeo de polimorfismo único, tá? É uma substituição, aliás, de nucleotídeo único, tá? Que faz com que essa pequena variação possa provocar alguma resposta biológica diferente dentro do meu organismo. É isso, né, Roberta? Eu falei certo? Certinho, Tati, certinho. É porque eu já tô tão cansada. Mas é isso. Não, tá, é isso galera? mesmo. É isso. Não, porque eu já fiz de tudo hoje, né? Além dos Covids, é organizar a vida em si, né? Que não para. Tá Mas só chega essa pensando hora, nas 300 amostras. sim, pior que tô aqui dando aula e o meu WhatsApp, abrindo um parênteses, tá? O meu WhatsApp aqui com o grupo do laboratório aqui, ó, bombando. Eu disse, gente do céu. Tá, mas deixa eu Tadinha da voltar. Tati. Deixa eu voltar aqui. Mas é isso, tá, gente? Então é isso, é encontrar como essas pequenas variações dentro da minha sequência de DNA vão provocar, então, um efeito dentro dessa resposta biológica
frente a um composto alimentar, a micronutrientes, tá? E depois eu vou trazer o exemplo também das minhas publicações, né? Que eu trabalhei com os micronutrientes, selênio e zinco, avaliando também como esses polimorfismos faziam alterações ou como eles traziam uma resposta diferenciada aos scores de memória, tá? Numa população de, eu não chamo de idoso, porque foi a partir de 50 anos de idade. Daí, com o exemplo dos meus artigos, vocês também vão lá construindo, né? Essa ideia toda aqui da aula sobre genômica nutricional, tá? Aqui, eu preciso falar para vocês não pensarem ou começarem a fazer julgamentos como, por exemplo, eu pedi para o meu paciente, ou eu mesmo, né, por curiosidade, fiz um teste nutrigenético e que foi feita a avaliação, por exemplo, de alguns polimorfismos dentro do gene FTO, de alguns polimorfismos dentro do gene FAT2, que é mais relacionado ao acúmulo de gordura, do gene da apolipoproteína E também, que é o aumento do metabolismo de lipídios, também esse gene relacionado a uma maior chance de desenvolvimento de Alzheimer. Vamos fazer de conta que a gente fez isso aqui, ó. Eu peguei, quis pagar para um laboratório fazer a avaliação. O gene, galera, vocês vão aprender isso melhor também com a professora Roberta, é uma coisa muito grande, tá? Ele é grande ou tá. Se tu for pensar nele, tu vai trabalhar com pedacinhos dele dentro da nutrigenética, tá? Será que se eu pensar só num único gene, visto, tá? Que o nosso genoma, ele é composto de 38 milhões, gente, de possibilidades de SNPs, tá? Será que se eu imaginar avaliar só um único gene, eu posso dizer que sim, eu vou ser obesa, sim, eu vou ter tal coisa? Para a genômica nutricional isso não funciona. Lembrem lá do início da aula, gente, por favor, que eu falei para vocês que é uma medicina preditiva, tá? Ela te norteia, mas ela não dá a cartada final. Por isso, gente, que é importante vocês pensarem na complexidade genética de avaliar um tipo de conduta como essa, tá? De utilizar única e exclusivamente. Vou falar de novo do teste nutrigenético, porque vocês vão ser, né, pessoal, principalmente o pessoal da nutrição, exposto ou convidado sempre a participar, de repente, de grupos, né? Para fornecer esse tipo de ferramenta para o paciente de vocês, mas o que adianta vocês terem o melhor teste nutrigenético na mão se vocês não sabem o básico, não entenderam, não estudaram o que é um SNP, não se deteram, tá? A entender como é a complexidade genética, tá? Por favor, não sejam profissionais levianos. Pensem na complexidade genética sempre, tá? Isso não é um puxão de orelha, é só porque eu não quero que lá adiante comecem, né, a utilizar única e exclusivamente uma ferramenta que ela é preditiva, tá? Ela vai te nortear, tá? Vocês têm que ter essa ferramenta em mãos, mas saber utilizar e interpretar os testes nutrigenéticos também, tá? Então, assim, se eu, Tatiane, sou um conjunto, tá, de 3 milhões de SNPs, será que aqueles que eu fiz ali dos meus testes nutrigenéticos, meia dúzia que eu fiz do meu teste, eles vão ser de todos confiáveis? Pode ser que sim, pode ser que não. Bom senso é a palavra nessa hora. Tá legal, galera? Olha só, falei isso e daí vocês devem estar pensando. Então, para que serve a nutrigenética? Galera, funciona para muita coisa, tá? A gente sempre vai fazer a avaliação de um gene de acordo com essa abordagem que se fala muito na literatura, que é a abordagem gene-candidato, tá? Pessoal, dentro dessa cascata toda, por exemplo, do mecanismo da inflamação, tem vários genes relacionados, ou mais expresso, ou com uma troca de nucleotídeo. Quando eu digo que é mais expresso, é lá da nutrigenômica. Quando eu falo uma troca de nucleotídeo,
tá? Eu estou falando de nutrigenética, isso já está bem descrito na literatura, tá? Então, é sim muito importante a gente conhecer essas particularidades de acordo, por exemplo, com a obesidade, quais são os genes mais relacionados à obesidade, a produção, né, a conversão da vitamina D, doença celíaca, olha só que exemplo ótimo. Tem teste genético para identificar se a pessoa tem, então, um silenciamento do gene para expressar, para fazer o metabolismo do glúten. Gente, é fantástico, tá? Mas sem usar o bom senso, né? Tem coisas que são determinantes, né, para a doença celíaca. Existe sim uma cartada final, como eu acabo falando isso para vocês, mas, por exemplo, para a obesidade, se não é obesidade mórbida, se tu não tem um histórico, se tu não tá num ambiente obesogênico, tá? Que é um ambiente onde tu te expõe a tudo para engordar, mesmo tu tendo o alelo de risco, tá? Para a obesidade, se tu não tá num ambiente que te provoque isso, tu não vai ser obeso, tá? É isso que eu quero dizer. Vamos sempre pensar nessa abordagem gene e candidato, ter o bom senso se tu tá pensando numa doença monogênica, se tu tá pensando numa doença poligênica, tá? Para conseguir fazer esse atendimento depois lá adiante com os pacientes de vocês, tá? Ó, aqui eu vou trazer um exemplo que vai deixar redondinha essa ideia toda. Eu estava falando lá no início do gene FTO, tá? Esse gene já está muito assim, já está até que manjado na literatura, tá? Por quê? Porque daqui a pouco eu tenho certeza que alguma aula a professora Roberta vai trazer o exemplo quando for falar de expressão gênica, tá? Que eles silenciaram a expressão do gene FTO dos ratinhos, e esse ratinho ele acabou ficando obeso. É, né, do FTO, né, Roberta? Agora eu já não me lembro mais daquele exemplo, eu sempre me lembro, mas enfim, depois a Roberta vai falar lá no final. É, né, Roberta? Ou não? Sim, É, né? Ah, sim, você é deu sim. risada comigo. Tá, mas é porque eu só tenho falado de Covid, né, gente? Então me perdoe, mas sim, tá? Tenho certeza que um dia ela vai mostrar no aula um ratinho lá, todo magrinho, bonitinho, esbelto, e um lá bem gigantão. O que aconteceu com esses ratos, tá? Foi isso, tá? Eles trabalharam em laboratório, silenciaram esse gene, e o quê? O ratinho que estava com um gene FTO silenciado, então ele não tinha ele expresso lá, ele tá, mesmo recebendo a mesma dieta, ele se manteve esbelto, diferente do outro, tá? Que foi exposto a uma dieta hiperlipídica, tipo, come geral aí, vamos comer, sabe, a dieta de cafeteria? O que aconteceu com ele, tá? Ele engordou. Mas por quê, gente? Olha só. No FTO, a gente tem assim, ó, o gene, ele pode estar em homozigose ou heterozigose. Homozigose, então, duas cópias do alelo A. Heterozigose, uma cópia do alelo A e outra cópia do alelo T. O alelo A, tá? Vou me repetir aqui de novo, tá? Ele já está muito descrito na literatura como sendo um alelo de risco para obesidade juvenil, tá? Pacientes homozigotos, tá? Ou que possuem pelo menos uma cópia do alelo A, tá? Eles tendem a ter mais predileção por alimentos gordurosos, eles comem mais, tá? Eles têm uma diminuição da redução da grelina pós-brandial, tá? E eles também são aqueles pacientes, por exemplo, que podem relatar uma fome precoce. Olha que loucura, que viagem, né? Daí todo mundo deve estar pensando, eu tenho o alelo A, devo ser homozigota para o alelo A do FTO. Deve ter uma galera pensando, né? Galera, no meu teste nutrigenético, eu sou heterozigota, então eu tenho uma cópia do alelo A e tenho outra cópia, né? Sou heterozigota, só posso ter outra cópia de outro alelo, que é o T, por exemplo,
tá? Só que na minha cascata de avaliação de genes, lembra que eu falei lá da abordagem gene candidato? Quando eles pegaram esses genes relacionados à obesidade, eu tinha muito mais SNPs, né? Muito mais SNPs com outros genes relacionados à obesidade. Então, a minha balancinha ficou lá mais vermelhinha para obesidade, tá? E olha só uma coisa assim que eu achei, e isso busquei na literatura para montar essa tabela para vocês, tá? O que que acontece? Quando o indivíduo ele é homozigoto, então, AA pro GNFTO, tá? Ele tende a ter 1,09 kg a mais, tá? De peso corporal do que indivíduos que só possuem uma cópia do alelo A, tá? Isso é danado. Isso é muito danado. E quando o indivíduo ele é homozigoto e se compara o peso dele com um indivíduo hétero, zigoto ou homozigoto, por exemplo, para o alelo T, que digamos seria o alelo saudável, ele tende a ter 2 quilos, ou melhor, ter de prega cutânea 2,72 centímetros a mais do que o homozigoto ou hétero para o alelo T, tá? Então, assim, esse é o impacto metabólico, tá? Olhando apenas esse em indivíduos homozigotos para o alelo A, que vamos dizer que é o alelo do mal, entendeu? Beleza. Então, vocês devem pensar como um nutricionista ou como um profissional da saúde, tendo essas ferramentas em mão, podem conduzir a vida desse paciente, passar uma orientação nutricional. Qual é a conduta personalizada? Porque é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de genômica nutricional em dieta personalizada. Olha só, todo mundo sabe que para se manter saudável, a gente precisa fazer atividade 3 vezes na semana, tá? E que a soma dessas atividades fique entre 150 a 300 minutos. Beleza. Então, se teu paciente for portador de um alelo ruim e um bom, digamos assim, o bom, o alelo T, o ruim, o alelo A, tu pode manter essa indicação de atividade física, tá? Mas se ele for homozigoto para o alelo A, ele vai ter que suar mais. Ele vai ter que dar mais de si para conseguir perder peso, tá? A literatura traz tudo isso para nós, tá? Então é isso, tá? É esse tipo de abordagem que trabalha a nutrigenética, beleza? Vou seguindo, tá? Agora eu vou fazer a propaganda dos meus trabalhos, das minhas publicações, né? Porque vou contar uma história. Eu, antes, pré-Covid, eu ia fazer o meu pós-doutorado. Eu acho que até quando eu fui na Facos o ano passado, eu estava toda empolgada, porque eu ia trabalhar, porque ia, depois eu conto, com genômica nutricional, mas com ferramenta de bioinformática, que eu tô adorando, estava estudando, mas o Covid teve que cortou o embalo. Então, trazendo essas ferramentas de bioinformática para dentro da genômica nutricional. Por quê? Porque existe um consórcio, de um banco genético, tá? De pesquisadores, que é um consórcio, então, que eles descrevem ali todos os SNPs, por exemplo, relacionados a. Vamos falar de obesidade, tá? Já que a gente está falando aqui. Todos. E eu só fico bem dondoca em casa. Olha que pós-doc maravilhoso que seria. Só que eu teria que aprender bioinformática. Bem bonito em casa, fazendo programação e cruzando, gente, as informações de um gene com o outro, traçando as rotas, fazendo o database disso tudo. Comecei a aprender toda a história, escrevi meio projeto, meia boca, assim, e daí chegou o Covid e eu parei com tudo. Tá? Mas quem sabe, não sei quando esse Covid vai embora, eu vou fazer uma ideia assim, gente, trazendo essa ferramenta. Por quê? Por que trabalhar com bioinformática dentro da genômica nutricional? Porque a gente é muito caro. A gente, né, infelizmente, está numa recessão financeira, uma recessão até intelectual, digamos assim, tá?
por parte dos nossos governantes, quem é que nesse instante vai colocar dinheiro em pesquisa em genômica nutricional? Não vai, né? Antes já estava uma escassez danada. Agora secou completamente a torneira, né? Então, a ferramenta de bioinformática me possibilita isso, porque é apenas eu me inscrevo dentro do site, peço permissão, tem todo um trâmite, tem que escrever uma carta de intenção, porque, né, eu tenho que me apresentar, tenho que colocar para eles as minhas publicações, né? E trabalhar com bioinformática hoje dentro da genética é o que mais facilita o povo todo, né, que não tem dinheiro, né? Acontece isso muito, tá? E falando, então, das minhas publicações, eu vou falar mais diretamente sobre uma que eu achei muito, 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 muito legal, que foi o seguinte. Deixa eu só explicar antes qual foi o objetivo do meu mestrado e do doutorado, tá? No mestrado, o que eu quis provar? Eu tinha um grupo de pacientes, de voluntários, tá? Eles não tinham doença nenhuma, tá? Então, eles eram voluntários, sadios, tá? Que eu queria avaliar a memória deles. Mas como avaliar a memória de uma forma qualitativa, gente? Eu quero dizer se ele tá, como brincadeira, desmemoriado ou com memória, tá? Como fazer essa avaliação? Então, eu consegui trabalhar com um grupo muito bacana, e espero que tenha alguém ainda da psicologia aí, que era um grupo de estudantes da psicologia, mais um professor também, que foi professor Alcir, lá da UFSPA, que fez, né, esse meio de campo, que conseguiu me ajudar no quê? Em como colocar uma avaliação que é quantitativa de memória, que a gente faz os scores de memória, tá? Dentro de um projeto para avaliar se a pessoa como está a relação de memória e se, gente, polimorfismos, tá, de nucleotídeo único, se SNPs, lá num gene que está relacionado a quê? Eu trabalhei com 2 genes, tá? E dentro desse gene, 3 polimorfismos em cada gene, tá? No CEP15, ele é um gene que ele codifica uma proteína que vai produzir muito selênio, tá? Muito pouco. Por quê? Porque param para pensar, de acordo então com aquela alteração de base, eu posso ter o meu SNP trabalhando a favor ou contra, tá? E o C30A3 é o gene transportador de zinco, tá? Esses 2 genes, por que eu escolhi ele e por que eu escolhi também esses polimorfismos dentro do gene? Porque são genes que eles estão super expressos, tá? Em áreas do nosso cérebro responsáveis pela memória, tá? Responsáveis por essa evocação, porque a memória é uma evocação de uma lembrança, tá? Não que eles não estejam presentes em outras partes do nosso corpo ou expressos em outras partes. Por exemplo, o SLC30A3, ele é expresso também na glândula mamária. É ele que dá aquele choque de zinco quando a mulher está amamentando, tá? Mas só que pro meu objetivo do estudo, ele faz o quê? Uma descarga, então, lá daquelas membranas dos dedos de zinco, para fazer, então, um fortalecimento, digamos assim, da consolidação da memória, tá? Então, nós trabalhamos, tá? Então, esse grupo também de psico, nós trabalhamos com 5 tipos de memória, tá? A memória visual imediata e tardia, a verbal imediata e tardia, e um tipo de memória que a gente chama de teste de Ray, que é a capacidade do indivíduo em recordar novas informações. Como, por exemplo, se agora eu chegar para vocês e perguntar o que é genômica nutricional, vocês vão ter que resgatar uma informação nova. Então, esse tipo, tá, de memória é o que a gente avalia no teste de Ray. É aquela assim, ó, eu te falei uma coisa, conversei, falei do tempo, eu volto a te perguntar. Será que tu tem essa capacidade de resgatar? Tá? Foi isso que a gente avaliou. Vocês entenderam o meu projeto? Meu projeto. O meu mestrado e doutorado? Ficou claro? O que tu acha, Roberta? Ficou sim, Tati, ficou claro.
Tá, É muito beleza. legal, inclusive, né? Sensacional o projeto. É. Então aqui, gente, depois se vocês não acharem que não tá bom essa figura, né? Não sei como é que vocês estão vendo aí no computador da casa de vocês, mas assim, ó, daí vocês procuram um artigo e vai estar lá bem bonito. Mas assim, o que que eu tenho aqui, ó? Esse meu gráfico, tá? O que que ele mostra? Aqui embaixo eu tenho a concentração de zinco, tá? Um detalhe muito importante que eu não contei. Eu fiz a avaliação do SNP e como que eu fiz a avaliação nutricional? Eu peguei e dosei selênio e zinco no soro dos meus pacientes. Para mim, Tatiane, mestranda, foi uma experiência ótima. Por quê? Porque eu coletei, gente, sangue, tá? Só lá na UFSPA foram 400 e poucos idosos. Então, tipo, eu fui uma pessoa muito agraciada, assim, porque a população de pessoas com mais de 50 anos que eu convidei, e é uma bola de neve, né? Um participa do estudo, acha interessante, tem o resultado da memória que a gente acabava fornecendo, convidava o fulano. Então, eu tive um N muito bom, apesar que não é um N uau para estudos na genética, né? Foi um N bacana. E eu ainda tinha mais amostras, como eu vim da Fevale, e era um projeto que já acontecia lá, eu ainda tinha mais um outro povo da Fevale. Então, eu consegui ficar com N, né? Com número final de voluntários substancial, né? Para os resultados da minha pesquisa. Então, assim, eu dosei selênio e zinco. E daí, nesse meu gráfico, eu tenho duas informações, tá, gente? Eu tenho, então, nessa linha abaixo, a concentração de zinco, tá? Que ela poderia ser igual ou menor a 70 miligramas por litro, ou maior que 70 miligramas por litro. Por que 70? Porque 70, de acordo com os guidelines, era o valor de referência. Abaixo de 70 miligramas por decilitro, tu estava com uma deficiência de zinco, tá? E acima, eu não posso dizer que tu vai estar com uma super exposição de zinco, não. Daí tu tá, uou, legal, tu tá com bastante zinco no teu organismo, tá? Então é isso. Na outra linha, aqui eu tenho os meus scores de memória, tá? Entenderam? Linha de baixo, então as minhas concentrações de zinco e depois o de selênio. Olha só. O que, que a gente percebe aqui? Quando o indivíduo ele é um homozigoto C, tá? Para esse polimorfismo, porque eu não vou ficar falando todo o nome, que é aquele RS ali da frente, tá? Quando ele é homozigoto C, ele tá nessa linha tracejada de um azul mais escuro, beleza? Tá. Homozigoto C, mesmo, gente, ele ingerindo um valor alto, tá? Não digo alto, superior ao valor de referência, então superior a 0,7 miligramas por decilitro, vocês percebem que o score de memória dele não chega nem a 1, fica tipo 0? Vocês estão conseguindo enxergar isso? Ó, pega a linha tracejada, vê esse azul mais escuro, tá? O score de memória dele fica baixo, diferente dos portadores, tá? Do alelo T, tá? Que é essa linha verde aqui em cima. Olhem só, os portadores do alelo T, mesmo ingerindo pouco, né, com valor de referência, digamos assim, não posso falar que ele está ingerindo pouco. Eu estou vendo que foi dosado no sangue, né? Que atrás disso tem muita coisa por trás. Então, o que esse indivíduo portador do alelo T, ele tem um score de memória alto, mesmo quando o valor de referência para dosagem de zinco está inferior, tá? Vocês conseguiram pescar? Vocês entenderam? O que eu quero dizer com isso? Que os homozigotos para o alelo C, se a gente fosse pensar única e exclusivamente nessa característica genética, a gente teria que fornecer
para esses indivíduos, para esse grupo, para essa população, nutrientes, um aporte nutricional mais elaborado para zinco, tá? Ou é um indivíduo que tem que comer mais uma carne vermelha, tá? Ostras, né? Que é bem fácil a gente comer, mas ostra é um alimento que é rico em zinco, tá? Então é isso que a nutrigenética traz para vocês. É a informação de um alelo, de um gene, né? Ou melhor, de um alelo dentro do gene, né? Provocando ou trazendo uma informação em relação a um desfecho clínico, que nesse meu caso foi a avaliação da memória, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui de novo, e eu já vou quase me despedindo, eu não sei como é que está meu tempo. Tem mais uns minutinhos aí para encerrar. Tem? Tá, beleza. Mas é só para botar aqui no B. Quando eu faço assim, Roberta, com a seta, todo mundo enxerga ou é só eu que estou enxergando Não, dá a para seta enxergar mesmo? sim, dá para Tá? enxergar. Tá, beleza. Então, aqui de novo, gente, última oportunidade. Mentira, se não entenderem, depois me perguntem, tá? Mas aqui, ó, valor de referência inferior a 70 microgramas por decilitro. Vamos de novo. Homozigoto C. Olha aqui, ó, score de memória 0. Mesmo quando esse grupo ingeriu um valor superior, o score ficou baixo e o mesmo resultado eu encontro, ou melhor, o mesmo resultado quando eu falo do quadrante A, né? O resultado idêntico para os portadores do alelo T, eu encontro aqui para a memória verbal tardia. No primeiro era memória verbal imediata e memória verbal tardia. Então, para tardia também. Só os portadores do alelo T, vamos pensar que o alelo T é um alelo de proteção, faz com que, mesmo um indivíduo com valor de referência, com uma quantidade de zinco circulante, tá? Menor, inferior ao valor de referência, ele tem um score de memória alto, tá? É isso aqui que eu quis trazer para vocês dos resultados, que eu acho que é o principal das minhas publicações, tá? Depois eu tenho outras coisas, mas enfim, eu não vou ficar aqui falando dos meus trabalhos. Eu trouxe esse porque é um resultado meu, né? E que vocês conseguem também encontrar essas particularidades aqui. Eu acho que é mais fácil também da gente conversar. Gente, eu já estou terminando, tá? A minha apresentação. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, que vocês tenham gostado, que vocês tenham se sentido intrigados, né? Tenham saído da zona de conforto de vocês em relação aos futuros profissionais, né? Que vão fazer uma assistência à população, tá? Eu acho muito importante, eu tenho certeza que vocês, né, são propagadores da ciência, vocês são propagadores do conhecimento. Então, peguem essas oportunidades, né, que os professores organizam, trazendo profissionais de diferentes experiências, né, de diferentes abordagens, para ir construindo também o know-how de vocês, né? Esse meu slide traz isso, assim, é um pouco confuso, porque essa é a ideia, é que vocês fiquem ainda instigados, tá, a continuar estudando. O que é genoma, o que um composto bioativo de alimento pode fazer, como é que funciona, gente, porque aqui eu só dei uma pincelada, quanto muito, naqueles receptores nucleares, vão estudar os 48, não quero estudar os 48, estuda um, estuda bem feito, tá, galerinha? Aqui, lembra que no início eu comentei com vocês, né, que eu ia retomar a história toda dessa banalização do DNA, que eu digo banalização, parece meio pejorativo, que a gente usa para qualquer coisa, mas não, é essa divulgação, de repente eu vou trocar né, o adjetivo, essa divulgação da ferramenta DNA, né, de não pensar só numa estrutura, mas como hoje em dia tem se trabalhado com essa parte da genômica nutricional, tá, gente? Tem muitos profissionais que procuram, tá, vender testes nutrigenéticos para os pacientes, tentando trazer essa abordagem da medicina 4P. Vocês podem ser os profissionais os próximos a fazerem isso, mas antes, pessoal, cuidem, tá? Vão estudar genética,
tá? Não coloquem o carão de vocês lá, porque o paciente vai ficar... Porque paciente que paga, tá? R$ 2.000 por um teste, eu não paguei isso. Tá, eu não paguei isso, tá? Eu tive um arrego dessa história toda das aulas, né? Que eu acabo dando e acabei conseguindo um teste de graça entre milhões de aspas, né? Não foi tão de graça assim, mas não paguei R$ 2.000. Mas enfim, se chega um paciente, tá? Disposto a pagar R$ 2.000, vocês podem ter certeza, esse paciente vai saber, às vezes, mais de genética do que vocês. E vocês não podem ficar com um carão lá na frente dizendo, oh, veja bem, veja bem. Porque o laudo do teste nutrigenético ele já vem interpretado. Mas quem vai fazer o racional, montar uma dieta de acordo com as características genéticas, serão vocês, tá? Então, de novo, vocês acreditam que é muito fácil perder a barriga só silenciando? Como um ser humano vai silenciar os genes acumuladores de gordura? Não, né? Isso é muito sensacionalismo. Então, cuidem também com essas abordagens, tá? Tudo é uma questão de usar com sabedoria as ferramentas, né? Elas existem, elas estão aí para vocês explorarem, mas, né, de novo, usem usando aqui, ó, a cuca, não só pensando no dinheirão, tá? Por quê? Finalizando, juro para vocês, porque é isso aqui tudo que vocês vão enfrentar, tá? A medicina personalizada é um conjunto de ferramentas que muitas nem eu ainda tive, não consegui ainda estudar metaboloma, né? Então é um conjunto de ferramentas. Então, por favor, sintam-se também convidados de repente para vocês irem explorando isso em outras oportunidades. Daqui a pouco vão fazer um mestrado, um doutorado, porque é uma área muito fascinante e com certeza eu acredito, tá? Que muito em breve a gente vai sim trabalhar com uma dieta, não digo individualizada, mas sim personalizada, pensando no quê? Agrupando indivíduos geneticamente semelhantes num grupo e traçando, então, uma dieta para esse grupo, que vai ser diferente daquele. Tá, galera? É isso. Muito obrigada, professora Roberta, pelo convite. Aí é o meu e-mail, podem me escrever que a gente vai tirando as dúvidas, tá? Prazerzão. Tatiane, muito obrigada, não tem nem como te agradecer, né, essa baita palestra, sensacional. Quando tu deu ela na semana acadêmica, eu não pude participar. E agora, vendo a Não palestra, sabia. realmente, mas só os elogios que foram falados, eu acreditava mesmo que ia ser muito boa. E eu sei que tu tem uma didática muito boa também, então isso favoreceu. O pessoal tá te elogiando aí no chat, porque realmente Obrigada. foi muito boa a tua palestra. Os nossos alunos, alguns não conseguiram estar aqui, alguns estão fazendo prova, mas como eu te comentei, se tu permitir, a gente pode disponibilizar lá no YouTube, e eu tenho Claro. certeza que aí muitos alunos vão conseguir assistir essa tua palestra, mas muito mesmo, muito obrigada, Tatiane. Não vamos fazer Perfeito. perguntas agora, mas tu deixou ali teu Tá. e-mail, né? Então, pessoal, se Isso vocês mesmo. tiverem perguntas agora, só para a gente não atrasar a próxima palestra, mandem para o e-mail da Tatiane, que quando ela parar de fazer um pouquinho o Covid lá as amostras, ela responde Eu vocês, respondo mesmo, tá? Pode né? mandar. Muito, muito obrigada. O pessoal tá te agradecendo ali também, te Tá. elogiando. Muito Obrigada, foi obrigada, um Tati. prazer, então. Tá, obrigada. Beijo, gente. Prazerzão. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou interromper.